sinal horário é um rigoroso exclusivo Cold Kit. Saiba mais em coldkit.com. Boa Nova. Informação às 15 horas com Liliana Lopes. Muito boa tarde, sejam bem-vindos à informação na Boa Nova, nesta edição de notícias às 15. Hoje não foi possível então levar até si o noticiário do meio-dia. Vamos agora atualizar toda a informação. Em destaque nesta edição de notícias, Oliveira do Hospital com 31 casos ativos de Covid-19, 2 pessoas recuperaram. Há um jovem que testou positivo. O presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, que é também presidente da CIMA da região de Coimbra, está muito preocupado com a capacidade dos hospitais e apela ao cuidado de todos. Ceia soma mais 5 casos, registra agora 156 ativos. Pampilhosa da Serra aciona o Plano Municipal de Emergência, tem 32 casos ativos. Conselho de Ministros reúne-se hoje para rever a lista de concelhos em risco e reforçar então as medidas. E um empresário natural de Leiria foi assassinado em França. São os títulos em destaque agora na Boa Nova. Sejam bem-vindos à informação local e regional. A informação na Rádio Boa Nova tem o apoio de IG Eletrodomésticos. O número de casos ativos de Covid-19 no Concelho de Oliveira do Hospital desceu para 31. 2 pessoas recuperaram da doença e um jovem testou positivo, estando em causa uma cadeia nova. Os números foram avançados esta manhã à Rádio Boa Nova pelo presidente do município de Oliveira do Hospital, José Carlos Alexandrino, que explicou que o novo positivo trata-se de um jovem da localidade de Vila Pouca da Beira, atendendo ao facto de 2 pessoas da freguesia de Nogueira do Cravo já terem testado negativo e estão por isso recuperadas. Quer então dizer que o concelho tem menos infectados do que tinha ontem. Neste momento temos 31 casos ativos. Como sabe, anteontem tivemos 6 casos que até nos atirou para 32. Depois acontece que tivemos alguns casos de recuperação. Tivemos um caso de recuperado com um caso da freguesia de Lagares da Beira, e hoje temos mais um caso positivo que apareceu na freguesia da União de Freguesias de Santa Oveia e Vila Pouca da Beira, mais localizado em Vila Pouca da Beira, na localidade de Vila Pouca da Beira, mas por outro lado tivemos mais 2 pessoas recuperadas que são da freguesia de Nogueira do Cravo. O que isto quer dizer que em termos de olhar rápido temos menos infectados do que tínhamos ontem, isto é, baixámos o número para 31 infectados. O que é que tive de bom? Todos aqueles casos, os 6 que tinham aparecido anteriormente, todos eram de cadeias localizadas, isto é, sabíamos de onde é que eles partiram, porque partiram ou do seio familiar ou de contactos com amigos, sabíamos de onde é que eles tinham vindo. E por outro lado, essas cadeias, as outras pessoas deram negativos. Esta é uma cadeia nova, é uma cadeia que neste momento estamos a seguir, os serviços da Câmara Municipal do Covid estão a fazer a linha de transmissão e tentarmos identificar de onde é que ela veio, e por isso é um jovem, é uma pessoa bastante jovem e que nos preocupa neste momento, mas de qualquer maneira, em termos de número e até em termos de resultados de ontem, à noite, que foram conhecidos, houve um número muito elevado de negativos e isso ficamos contentes por essa diminuição. Quanto aos positivos, tem acompanhado o estado de saúde destas pessoas na generalidade, como é que se encontram? De uma forma geral encontram-se bem, se bem que ontem tivemos um caso de uma pessoa que se sentiu muito pior, com febres altas e muita tosse, deslocou-se ao Hospital dos Covões, mas acabou por regressar e já hoje de manhã tive a oportunidade de falar com ela e a pessoa encontra-se ligeiramente melhor e por isso fico contente. A febre baixou e por isso fico absolutamente contente. Para já não temos mais nenhum caso, tirando este caso, que era um caso que não tinha grandes sintomas e que de repente se complicou, mas como disse,
disse, deslocou-se ao Hospital dos Covões, já regressou a casa, já hoje tive a oportunidade de falar com ele, como tive a oportunidade de falar hoje com o novo infectado, para falar, está assintomático, está sem sintomas, e por isso nós estamos muito preocupados em relação a todos estes casos, e aquilo que nós queremos é diminuí-los rapidamente para termos alguma calma também e deixarmos ter algum receio. Novos números relativos então à pandemia no concelho de Oliveira do Hospital. Há agora 31 casos ativos, 2 pessoas estão recuperadas. Há um novo caso positivo, trata-se de um jovem de Vila Pouca da Beira. Esta manhã o autarca esclareceu ainda a especulação que tem havido acerca de alguns dados por concelho ao nível dos 100 mil habitantes, em que Oliveira do Hospital surge como o terceiro município da CIM da região de Coimbra, com um total de 110 casos associados. José Carlos Alexandrino explicou que se trata de uma projeção matemática para o número de casos por 100 mil habitantes, a partir do qual o Governo determina os concelhos de risco. Tem havido vários jornais têm publicado alguns dados sobre cada concelho a nível de 100 mil habitantes. E Oliveira do Hospital, que é o terceiro com menor número da CIM, algumas pessoas têm interpretado que aqueles 110 números que aparecem nesses jornais, como o Diário das Beiras publicou no outro dia estes gráficos, aparecia Oliveira do Hospital. E houve alguma especulação de algumas pessoas que até me ligaram a perguntar ao Presidente, mas afinal disse que temos 30 e tal casos e aparecem 110. Não, mas aquilo é uma projeção para 100 mil pessoas, é uma projeção matemática. E é a partir daí que o Governo determina os concelhos, aqueles 121 concelhos que vão agora aparecer mais alguns, com certeza, e a Oliveira do Hospital não vai entrar nesses números, nesses concelhos, com essas regras mais rígidas, porque neste momento não temos. Temos uma projeção de 110 e teria que ser muito mais alta, por isso somos o terceiro concelho com menos nessa projeção. O primeiro é Lousé, o segundo não me recordo agora, e o terceiro é Oliveira do Hospital. Portanto, Oliveira está longe de ser visto como um concelho de risco. De risco. Neste momento, Oliveira não é um concelho de risco. Eu continuo a apelar que tenhamos esse todo cuidado. Como eu disse, se nós não temos tido este caso novo, era porque neste momento estava muito localizada nas outras cadeias de transmissão que já fizeram testes e que deram negativos, por isso tínhamos aqui uma tranquilidade maior. Como disse, aparece este caso e precisamos de ver as cadeias de transmissão e quantas pessoas é que esta cadeia de transmissão tem infectado. Isso é decisivo. Há então um caso novo, um jovem que testou positivo para a Covid-19 no concelho oliveirense. Há 31 casos ativos. Atendendo à evolução da pandemia, o presidente da autarquia oliveirense e que é também presidente da CIM da região de Coimbra mostrou-se hoje muito preocupado com a capacidade dos hospitais. À Rádio Boa Nova, José Carlos Alexandrino referiu que o seu medo é que daqui a um mês ou 15 dias não possa haver lugares nos cuidados intensivos e em hospitais para internamento da Covid-19. Apela por isso a todos para que façam um grande esforço no sentido de travar o contágio de Covid-19. Isso é aquilo que digo às pessoas, é que devemos continuar com regras bastante apertadas, devemos todos ter uma consciência cívica. Eu quero dizer que ainda ontem participei numa reunião em Coimbra e estou muito preocupado com a capacidade dos hospitais ou os responsáveis hospitalares com grandes preocupações, e por isso nós temos todos que ter consciência que esta é uma doença que mata e é uma doença que nos pode fazer hospitalizar. E o meu medo é que daqui a um mês ou daqui a 15 dias, daquilo que eu tenho ouvido, não possa haver lugares nos cuidados intensivos e que não haja lugares nos hospitais para internamentos de Covid. E isto é fundamental, por isso todos termos esta consciência, é isso que eu apelo. Devemos todos fazer um grande esforço para que isto não chegue e devemos redobrar esforços. Isto está nas nossas mãos, devemos ter cuidados nos ajuntamentos. Eu diria que hoje tenho muito mais cuidados do que já tive noutras fases também, como cidadão normal. Hoje evito muito os almoços dos meus amigos, evito muitas coisas que há até mais alargadas e por isso também estou muito preocupado, porque também sou uma pessoa de risco, participei de muitas reuniões, tenho alguns cuidados, mas hoje tenho mais cuidados do que tinha, por exemplo, há um mês, porque percebi que hoje o risco é muito mais acentuado e, sobretudo, porque os nossos hospitais começam a ter dificuldades nas suas respostas.
Destaque então para esta preocupação do Presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital com a capacidade dos hospitais, então a ter receio de que nos próximos 15 dias ou um mês não possa haver lugar nos cuidados intensivos em hospitais para internamento de Covid-19. Fica aqui então esta chamada de atenção e o apelo deixado pelo Presidente da Câmara para que todos tenham consciência de que esta é uma doença que mata e que nos pode fazer hospitalizar. Hoje ainda não são conhecidos os números da pandemia no país relativos às últimas 24 horas. Sabemos, contudo, que o município de Ceia continua a registrar mais casos ativos de Covid-19. São agora 156. Desde o último boletim divulgado pela autarquia, o concelho soma 5 novos casos. A informação foi avançada pela própria autarquia, liderada por Carlos Filipe Camelo, na sua página do Facebook, onde adianta que desde o início da pandemia o concelho já acumulou 208 casos do novo coronavírus. O município apela à população à adoção de comportamentos responsáveis, como o distanciamento físico, a higienização das mãos e o uso de máscara. Controlar a pandemia depende de todos, assim refere a autarquia na publicação. Entretanto, o município de Pampilhosa da Serra acionou o Plano Municipal de Emergência para fazer face ao aumento do número de casos de Covid-19 no concelho. A decisão foi deliberada pelo Executivo Camarário em reunião de Câmara realizada na manhã do dia 9 de novembro. Na terça-feira estavam contabilizados 6 casos de infecção no concelho do Distrito de Coimbra, um número que se elevou para 32 na quarta-feira, como adiantou o Vice-Presidente da Câmara Municipal, Jorge Custódio. A Santa Casa da Misericórdia tem feito um esforço enorme, segundo Jorge Custódio, que estendeu o reconhecimento da autarquia no interior do Distrito de Coimbra ao trabalho realizado pela Associação de Solidariedade Social de Dornelas do Zézer. Cada uma destas instituições dispõe de 2 lares, num total de 4 existentes no concelho. O aumento do número de casos confirmados de Covid-19 no concelho, que se verificou na última semana, motivou assim esta decisão, que começou a surtir efeito a partir das 10 da manhã do dia 9 de novembro. Entretanto, o Conselho de Ministros reúne-se hoje para rever a lista de concelhos de risco e reforçar as medidas de combate à pandemia. Podem entrar nesta lista os concelhos que nas últimas 2 semanas ultrapassaram a média de 240 novos casos por 100 mil habitantes. Nesta altura, há 121 concelhos onde o risco de transmissão do novo coronavírus é maior, mas é de prever que este número cresça, tendo em conta o aumento de casos nos últimos dias. O Governo poderá ainda decidir medidas específicas para cada zona de risco. Recorde-se que a Direção-Geral da Saúde anunciou no boletim diário de ontem o registro de mais 82 mortes e 4.935 novos casos de Covid-19 em Portugal nas últimas horas. No total, o país registra 3.103 vítimas mortais e 192.172 infectados pelo novo coronavírus. Desde o início da pandemia, Portugal entrou em estado de emergência até 23 de novembro, impondo, entre outras medidas, o recolher obrigatório noturno em 121 concelhos com mais casos de infecção. Esta medida de proibição de circulação na via pública entre as 23 horas e as 5 horas em dias de semana e nos próximos 2 fins de semana a partir das 13 horas é aplicada nos 121 concelhos considerados de risco elevado de transmissão da Covid-19. A medida aprovada em Conselho de Ministros Extraordinário prevê exceções como as deslocações para o trabalho, o regresso ao domicílio, as situações de emergência, passeio higiênico na proximidade da habitação, o passeio de animais, entre outras. Entre outras medidas, foi imposto o controle da temperatura corporal no acesso a locais de trabalho, estabelecimentos de ensino, meios de transporte e espaços comerciais, culturais e desportivos. O Primeiro-Ministro assegura que não está a ser considerado nenhum encerramento das escolas, salientando que o Governo pretende preservar o direito a estudar e a trabalhar, pelo que concentra as medidas mais restritivas ao fim de semana. Poderão ser realizados testes de diagnóstico em estabelecimentos de saúde, lares, estabelecimentos de ensino, entrada e saída do território continental por via aérea ou marítima, estabelecimentos prisionais e outros locais, por determinação da Direção-Geral
Nacional de Saúde. Adriano Caetano, um empresário português de 64 anos, foi encontrado morto no escritório da empresa em Montfermeil, nos arredores de Paris, degolado e com pelo menos 8 facadas no corpo. Segundo a agência France Press, o homem morava no Val-de-Marne, mas tinha o escritório da empresa de construção civil e trabalhos públicos numa rua considerada calma, com vivendas em Montfermeil, na Seine-Saint-Denis. Adriano Caetano era originário de Colmeias, perto de Leiria, e morava em França há muitos anos. Primeiro morou em Montfermeil e continua, mesmo se já não mora na cidade, a ter a sede de várias das duas empresas na Rue de Begónias. Segundo foi possível apurar, era conhecido e admirado na cidade, criou empresas no ramo da demolição, aterros, construção civil e não escondia o sucesso, dizem alguns dos seus vizinhos. Passam 16 minutos das 3 da tarde, era habitual neste noticiário darmos conta da situação da pandemia no país, mas estes números ainda não foram revelados nesta quinta-feira, no dia em que o Governo se volta a reunir. Há então Conselho de Ministros para avaliar a evolução da pandemia em Portugal e vai ser então revista a lista de concelhos em risco e vão ser reforçadas medidas. Conferimos o tempo, hoje contamos com alguma nubosidade, sobretudo por nuvens altas, vento fraco. Quanto às temperaturas, hoje por Oliveira do Hospital variam entre os 7 graus de mínima e os 18 graus de temperatura máxima. É tudo por agora, regresso mais daqui a pouco, também com o simultâneo informativo com a Rádio Renascença. Mantenha-se atento à Rádio Boa Nova, quer aqui no nosso FM 100.2, quer também radioboanova.pt e nas nossas redes sociais. Boa tarde de quinta-feira, já sabe, deve proteger-se. Ao se proteger, também está a proteger todos os que o rodeiam. Boa Nova. Informação às 15 horas com Liliana Lopes. As notícias, a informação.